Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Agradecer o espaço para que a gente possa estar falando com a população sobre esse hospital que é tão importante para a nossa região. Nós já tivemos mais de 200 partos no Hospital da Mulher do Agreste. Hoje a gente deve estar chegando por volta de 230. A gente tem uma média aí de 15 a 20 partos por dia, que é uma média que tende a aumentar. A gente prevê que até agosto, setembro, a gente vai estar com uma média de 30 partos por dia. Então, são bastante recém-nascidos. Muita criança, hein? E como é que vem acontecendo, né? Qual é a ideia de vocês com esse atendimento que sempre foi dito que é um atendimento diferenciado em relação às mulheres, em relação às mães? Como é que vocês direcionam esses partos, desde o pré-natal, acompanhamento, até, né, a hora dos bebês nascerem? Em relação a parto normal, se tem acompanhamento de doula, se não tem. A gente sabe que hoje essa discussão do parto ela é muito vibrante em relação principalmente à humanização da mãe e da criança e desse vínculo inicial, né? Isso. O Hospital da Mulher do Agreste, ele funciona tanto a parte hospitalar como a parte ambulatorial. Então, as gestantes que são consideradas gestantes de alto risco, elas já iniciaram o pré-natal no hospital. Essa parte do ambulatório já está em funcionamento. Então, para a gestante de alto risco, a gente já faz essa vinculação dela com a unidade desde o pré-natal. E nós vamos estar ampliando, durante esse próximo mês, a questão do pré-natal de alto risco com algumas outras especialidades, né, que vão ser novas na região, como, por exemplo, a parte de psiquiatria para a gestante que precisa, de endocrinologia, de cardiologia. A gente vai conseguir fazer toda essa linha de cuidado. E o hospital também atende, nesses 52 municípios, que são referências, as gestantes de baixo risco para os municípios que não têm maternidade. Então, a gente está trabalhando, né, junto à 4ª e à 5ª Regional de Saúde para conseguir fazer a vinculação dessa gestante à unidade. Essa vinculação ela é muito importante, que é justamente o fato da gestante saber onde ela vai ter seu bebê. Né, ela poder conhecer a instituição antes, entender como é que funcionam os fluxos, que ela vai ter direito ao acompanhante, que a pessoa que ela escolher para estar acompanhando vai poder estar assistindo o parto, seja ele natural ou cesárea, né, que ela vai poder, por exemplo, a gente estava até comentando isso ali fora, escolher a música que vai estar tocando no momento que o seu bebê vinha nascer. Que legal. A gente faz o carimbo da placenta. Né? Então, ela vai poder levar para casa essa recordação da sua placenta, que foi o abrigo, né, que a gente chama a casinha daquele recém-nascido por tanto tempo. Então, a gente tenta trabalhar o máximo possível para que essa mulher ela se sinta acolhida nesse momento tão especial. Bárbara, acho que é importante a gente falar sobre esse trabalho de alta complexidade. Você citou a gravidez de alto risco. O que é essa grávida de alto risco? A gestante de alto risco, essa definição ainda é dada durante o pré-natal, né? Rotineiramente, o início do pré-natal acontece na unidade de saúde da família. Quando a gestante ela descobre que está grávida, ela se dirige até a sua unidade de saúde da família e inicia o pré-natal. E algumas comorbidades que a gestante possa já ter anteriormente ou que ela venha a desenvolver durante a gestação acabam encaminhando ela para o alto risco, como, por exemplo, se ela já foi hipertensa, né, então o pré-natal dela vai ser um pré-natal de alto risco porque ela precisa ter um cuidado maior em relação a hipertensão, porque pode gerar uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia, então tem que ter esse cuidado redobrado. Algumas mulheres desenvolvem diabetes gestacional durante a gestação, então também tem que ter um cuidado redobrado para que essa diabetes não venha a afetar o bebê. Então, algumas comorbidades, elas passam a ser consideradas como gestação de alto risco. E aí, o próprio profissional da unidade de saúde da família, o médico ou a enfermeira direcionam essa mulher para o pré-natal de alto risco. Alguns municípios fazem o pré-natal, e aí essa gestante ela só vem para a maternidade na hora de ter seu bebê, já com o encaminhamento do médico que acompanha, e outros municípios não fazem, que são as mulheres que vão ser atendidas no hospital. Uma dúvida que eu fiquei também aqui, Renata, é com relação à regulação, né? Você citou há pouco que alguns dos municípios não têm maternidade e essas gestantes têm que vir para cá. Como é que se dá esse processo de regulação para que vocês saibam exatamente qual o quantitativo de gestantes que vocês vão ter por dia para dar conta desses partos? Eu aproveito para completar que minha pergunta era mais ou menos em cima disso, Vitor, porque a gente falou um cenário aí maravilhoso, né? Bárbara descreveu aí como seria o parto dos sonhos, ou seja, como deveria fundo, ser, né? Todos os partos. E a gente sabe, quando a gente fala de serviço público, infelizmente, né, tem relatos assim da violência obstétrica, né, que vai
não está na hora, e volta para casa, e a mãe fica naquela angústia, o bebê não mexe mais, e aí depois tem as histórias, enfim, né? A gente já relatou, principalmente na nossa profissão, a gente sempre tem acesso a esse tipo de informação. Então, quando a gente narra um parto, que é realmente um parto dos sonhos, porque é o momento mais importante de uma mulher, a gente fica imaginando, eu quero ter menino lá no hospital da mulher, e agora? Você vai bater lá na porta e quer parir aqui? O hospital, ele funciona nos 2 modelos. Tanto a gente recebe paciente via regulação, então pode ser que essa gestante, ela entrou em trabalho de parto, o município dela possui um hospital, não necessariamente uma maternidade, ela vai para esse hospital, porque a bolsa estourou, porque já está com contração, e o hospital pede senha ao Estado, e a senha é direcionada para a gente, né? A gente consegue acompanhar, né? Que é via central de regulação, a gente consegue acompanhar que aquela gestante vai estar chegando para a gente, né? Qual é o município dela, já consegue ter um panorama mais ou menos, não, é um parto de baixo risco ou é um parto de alto risco. Mas a gente também funciona de porta aberta. Então, a gente também tem essa procura da própria gestante. Né? Às vezes elas vêm em carro particular, ou às vezes até na própria ambulância do município, mas sem ser via regulação, né? Às vezes são munícipes aqui de Caruaru mesmo. No dia que a gente abriu o hospital, a inauguração foi na sexta, no dia 9, e os serviços se iniciaram no dia 10. O combinado com a secretaria era, a partir de 8 horas da manhã, começar a encaminhar as pacientes, né? Via central de regulação. A gente chegou no hospital 7 da manhã para poder bater, não está tudo ok, já tinham 3 pacientes. Na hora que eu abri a porta, já estavam sentadinhas lá, aguardando, já com encaminhamento do médico, que elas vieram por conta própria. Então, a gente também tem essa demanda. Isso faz com que a gente não tenha essa previsibilidade, né, de quantos pacientes a gente vai estar recebendo por dia. Então, nesses 12 dias de funcionamento, já teve dia do hospital estar superlotado, porque muitas mulheres procuraram, né, foram mais de 200 partos, mas de atendimento via porta de emergência já são mais de 1.000. Porque tem as mulheres, né, que estão gestantes, ainda não está na hora de parir, mas está com alguma questão que precisa de um suporte médico. Né? A gente tem lá as salas também de observação, tem sala vermelha para que é uma medicação, é alguma conduta que vai ter que ser adotada pelo médico, mas ainda não é a hora do parto. Né? Então, já são mais de 1.000 atendimentos. O hospital, né, da Mulher do Agreste, ele é só para partos? Porque quando fala Hospital da Mulher, e aí muitas mulheres devem estar acompanhando e algum problema relacionado à saúde da mulher, enfim, se dirigir até lá. Vamos esclarecer. Vamos. Essa primeira fase, né, o contrato da OS, é uma OS que gere, né, uma empresa que faz a gestão do hospital, que é o Hospital do Câncer de Pernambuco, e os contratos de gestão de OS, eles geralmente são feitos em 2 fases. Inicia com a primeira parte do hospital ou da unidade funcionando, e com até 3 meses tem que estar concluída todo o funcionamento do hospital. O Hospital da Mulher do Agreste, ele não é apenas para as gestantes. A primeira fase dele, né, que é essa que a gente se encontra, é para a gestante. Mas a segunda fase dele, que aí são esses daqui a 3 meses, a gente vai estar abrindo. Na plenitude, né? Na plenitude. Vai ter ambulatório para a mulher, né, e aí a gente vai ter consultas de várias especialidades, que vai ser via regulação. Então, os municípios vão cadastrar essa mulher junto ao Estado, e o Estado vai regular para o hospital, e também vamos ter as cirurgias eletivas. Então, as cirurgias ginecológicas vão estar acontecendo também no hospital. Essa era uma outra questão que eu também queria saber, Bárbara. Você falou há pouco sobre o atendimento ambulatorial. Também é de portas abertas? Ou seja, a mulher chega lá, vocês distribuem fichas por ordem de chegada, ou vem por regulação, vem por indicação do agente de saúde da família? Ficha não, pelo amor de Deus. Como é que funciona isso? Não, é via regulação. Todo mundo que vai para o ambulatório, inclusive hoje, né, o ambulatório hoje ele funciona o pré-natal de alto risco e funciona os egressos, que são aqueles recém-nascidos que nasceram na unidade e voltam para fazer suas vacinas, para fazer o teste do pezinho, né, que pelo tempo tem que aguardar alguns dias. Então, está recebendo esses 2 públicos. O egresso, como ele já é paciente da unidade, ele só se apresenta, né, já tem todo o cadastro e faz o que for necessário. E o pré-natal de alto risco e o restante do ambulatório, que vai iniciar as atividades, vai ser tudo via regulação. Ela já chega com o seu guia de agendamento, com o horário profissional que vai atender, tudo certinho. Então, para ambulatório, não adianta chegar lá e esperar ser atendido ou buscar uma marcação lá. Não é assim que funciona. Não, para o ambulatório é necessário a gente lembrar, né, aquele fluxo que a gente tem do Sistema Único de Saúde. Procura a unidade de saúde da família, o médico vai avaliar a sua demanda. Se for necessário passar para o especialista, vai lhe cadastrar junto à Secretaria Estadual de Saúde
que vai estar fazendo o encaminhamento. E aí o ambulatório também vai funcionar para as 52 cidades que são referências para o hospital. É percorrer o caminho natural do SUS, né? Estamos recebendo Bárbara Florencio, que é diretora do Hospital da Mulher do Agreste. Bárbara, essa unidade ela passou muito tempo em construção, digamos assim, né? Foram mais de 12 anos de espera por essa unidade, realmente muito aguardada pela região, e ela vem ser, né, pelo menos é a proposta, ser um divisor de águas nesse atendimento e nessa atenção às mulheres. Esse realmente é o grande objetivo de vocês, assim, não só ter uma outra unidade de saúde de referência no interior do estado, mas realmente fazer a diferença nesse atendimento, porque a gente fala tanto no discurso, vamos humanizar, vamos conversar, a gente sabe que no dia a dia nem sempre funciona assim. Sim, o principal objetivo é esse, né? Não ser só mais uma unidade, mas que a gente consiga fazer um trabalho diferenciado. É uma construção, né? Uma construção diária. Inclusive, ontem a gente já estava debatendo, conversando, pedindo ajuda a outras entidades, né? Como a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, porque, como você colocou, a gente tem que estar trabalhando com a nossa equipe rotineiramente violência obstétrica, né? Como você acolher esse paciente que chega na unidade, justamente para a gente fazer a diferença. A maternidade aqui de Caruaru, né, foram 12 anos em construção, e é a primeira das 5 maternidades que a governadora Raquel Lira, né, colocou em seu plano de governo para abrir pelo estado. Ainda tem Uricuri, Serra Talhada, Igaraçu e Garanhuns. E todas serão nessa mesma linha. Então, o Hospital da Mulher de Caruaru é a primeira e a referência que a gente vai estar adotando para o restante da linha de cuidado materno-infantil. E é esse o trabalho diferenciado que a gente pretende fazer. No primeiro dia que abriu, no sábado à noite, a gente recebeu uma paciente de São Caetano, que, se a unidade não tivesse aberta, ela teria que se dirigir, né, o alto risco mais próximo é o João Murilo em Vitória, se não tivesse a unidade aqui. E ela não chegaria até Vitória. Ela veio de São Caetano, né, o bebê nasceu em São Caetano, mas ela teve uma hemorragia, uma situação bem complexa, e a gente conseguiu, né, graças a Deus e graças aos profissionais que estavam de plantão no dia, salvar a vida dessa mulher aqui. E todos eles relataram, se ela precisasse ter viajado, provavelmente ela não teria conseguido. Ontem a mesma coisa, ontem à noite chegou uma situação que o pessoal passou para mim hoje de manhã, só não teria dado tempo dela chegar. Então, é uma localização que é estratégica para essa região, né, para a gente cuidar da mulher, e a gente quer fazer, de fato, um trabalho diferenciado, um trabalho com cuidado. A importância da descentralização do atendimento. Exatamente. A gente fala tanto dessa descentralização para tudo não precisar ir para outras unidades e, no final, ir para a capital, né, que já é sobrecarregada por natureza, e você poder ter o seu filho mais próximo possível de casa, ter esse cuidado. Imagina o deslocamento quando uma paciente tem que ir para a Vitória de São Caetano. A pessoa sai de São Caetano, aí tem que ter um acompanhante. E o acompanhante vai deixar as atividades para estar com essa pessoa. Às vezes vai na ambulância e não tem como voltar, tem isso também, né? São muitos detalhes, e quando a gente bota ali na ponta do lápis, faz uma diferença imensa, e é o diferencial na hora de lembrar dessa experiência no futuro. Como é que foi, né, esse parto, como é que foi a vinda de um novo ser humano ao mundo. É verdade. Bárbara Florencio é diretora do Hospital da Mulher do Agreste, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Muito obrigado pela presença, Bárbara, e envia aqui o nosso abraço a toda a equipe, e estamos aqui na expectativa de que o hospital nos próximos meses possa trabalhar na plenitude das suas possibilidades para atender bem a população de Caruaru e região. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito o espaço, né, para agradecer a todos os profissionais que fazem o Hospital da Mulher do Agreste, que estão nessa luta conosco, né, para fazer a diferença na vida das pessoas. 9h. Acabou. É a hora. Tchau. Ela já chegou, hein? Já chegou. Aline Souza. E vai pedir o quê? Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela companhia.